Vê se isso acontece hoje na sua vida. Uma hora você está rico, outra hora você está pobre, uma hora tem muito dinheiro, tem outra hora que não tem nada de dinheiro. Isso é familiar? Fica até o final desse vídeo para você ver as 5 decisões que você precisa tomar hoje para sair de uma vez de todo esse ciclo. E não deixe de curtir esse vídeo e seguir o meu canal. Mas antes de começar, só quero fazer um breve alinhamento com você. Quando eu falo de ser rico, de ser pobre, eu não estou falando propriamente de dinheiro, não só de dinheiro, tá? Lógico que o dinheiro tem a ver. Só que, na verdade, o rico é aquela pessoa que está crescendo, que está no caminho, que está prosperando, que está indo em direção e está vendo esse caminho de futuro glorioso ser construído. Enquanto pobre é aquela pessoa que não está construindo, é aquela pessoa que não está crescendo, é aquela pessoa que às vezes nem sabe onde que ela está na vida, está simplesmente sobrevivendo. Então, o pobre é a pessoa que está estagnada e o rico é a pessoa que está no caminho de prosperidade. E só pelo fato de você estar aqui assistindo esse vídeo, você já está no caminho da riqueza, você já é rico. Então você tem que cada vez mais tomar decisões assertivas para que você possa continuar trilhando esse caminho. Continue correndo atrás de outras ações e principalmente de decisões que você ainda tem que mudar na sua realidade para você conseguir aquele resultado que você ainda não alcançou, mas se já está ali no seu ponto, no seu horizonte, na sua linha de chegada. E para poder te passar essas decisões, eu vou dizer o seguinte: vamos considerar que cada decisão é um passo novo que você vai ter que dar. Só que para você poder andar, para você poder dar um passo, você tem que, antes de tudo, ficar em pé. E ficar em pé é o seguinte: você precisa aceitar que a prosperidade ela é consequência de quem você é e não simplesmente a finalidade do que você faz. Então, essa chavinha tem que virar. A prosperidade é consequência de quem você é. E para você entender de uma forma mais fácil esse conteúdo, é muito simples. Imagina essa pirâmide aqui, que nós chamamos de pirâmide do indivíduo. Para você poder ter prosperidade aqui, vamos colocar o conceito financeiro, que é muito mais fácil de entender. Para você ter dinheiro, o ter é apenas o topo da pirâmide. A consequência, ou seja, você só vai ter dinheiro se a sua base estiver muito sólida, se estiver muito fortificada. E essa base é quem você é. Então, por isso que eu falo que a prosperidade tem a ver com quem você é e a consequência da sua base sólida vai ser você ter dinheiro e, consequentemente, você viver uma vida mais próspera. Então, esse é o conceito que eu vou fundamentar todas essas decisões a partir de agora. E a primeira decisão é você investir na base da pirâmide, ou seja, em quem você é. E esse é o primeiro ponto em que praticamente todas as pessoas erram. E vamos lá, isso pode parecer um pouco contra-intuitivo, porque é o seguinte: para você realmente ser próspero, para você ter dinheiro, você não tem que investir em ativos financeiros apenas, tem que investir nessa base. Ou seja, não vai ser o melhor fundo de investimento, não vai ser a melhor criptomoeda, não vai ser a melhor ação que vai te levar à prosperidade. O que vai te levar à prosperidade é você investir em quem você é. Então, quando me perguntam: Douglas, qual que é o melhor investimento? O que eu tenho que fazer com o meu dinheiro para ter mais dinheiro? Eu falo para todas as pessoas, eu vou continuar falando: o melhor investimento vai ser você investir em quem você é. Ou seja, se você tem R$ 500 por mês para investir, pega R$ 300, coloca numa reserva financeira. Aqui no canal tem vários vídeos que eu falo sobre reserva financeira, melhores investimentos para renda fixa. Dá uma olhadinha que você acha. Então pega R$ 300 ali, 50%, 60% do valor que você tem para investir, coloca nessa reserva e os outros R$ 200 ou os outros 40% você coloca em investir na sua base, em cursos, em treinamentos, em experiências. Invista em você, para que você possa solidificar quem você é e a consequência disso vai ser a prosperidade financeira. A segunda decisão para você realmente poder ter um resultado diferente, resultado de prosperidade, é você agir como alguém próspero. Então, de novo, eu vou voltar para a base da nossa pirâmide. Se você está agindo como alguém próspero, se você está se comportando como alguém próspero, se você é alguém próspero, as suas ações, ou seja, aquilo que você faz, são ações de pessoas prósperas. Então, se você é uma pessoa próspera e o que você faz são ações de pessoas prósperas, a consequência que você vai ter, ou seja, o que você vai obter de resultado, vai ser a prosperidade. Ou seja, você tem que agir
como alguém próspero. E como que você pode fazer isso? Primeiro, deixando de agir como a maioria das pessoas medíocres agem. Douglas, como que é? Como que a maioria das pessoas medíocres estão agindo hoje? E é muito simples. A maioria das pessoas estão se vitimizando, então elas não entendem o conceito de autorresponsabilidade e tudo que acontece de ruim terceiriza a culpa para o seu cônjuge, terceiriza a culpa para o governo, terceiriza a culpa para a economia, terceiriza a culpa para Deus, terceiriza para todo mundo, só que ela não olha o comportamento dela mesma. Então, a primeira coisa que você precisa fazer para agir e ser alguém próspero é aceitar que tudo que você vive é consequência das suas ações, de quem você é, e a partir daí começar a agir como uma pessoa verdadeiramente próspera age. E sabe uma forma muito prática de você fazer isso? É muito simples. Em vários vídeos aqui no canal eu já falo de você ter uma visão clara, de você pensar no seu futuro, de você realmente enxergar mais além. Então faça um exercício mental. Vamos supor que eu, Douglas, hoje estou faturando R$ 20.000 por mês. E eu quero, dentro do meu conceito de visão de futuro, dentro do meu mural, eu estou vendo o Douglas que está faturando R$ 300.000 por mês. Agora vamos lá. O Douglas que fatura R$ 300.000 por mês, ele age como o Douglas que está fazendo hoje R$ 20.000? Não. O que o Douglas que fatura R$ 300.000 por mês está fazendo que o de hoje não faz? E principalmente, o que o Douglas de hoje está fazendo que aquele Douglas que está faturando R$ 300.000 por mês não faz? Um exemplo muito claro, um exemplo muito nítido da gente poder ver, e algo que eu estou aplicando com cada vez mais força na minha vida, é, por exemplo, o bom uso do meu tempo. Então, se eu hoje, Douglas, estou faturando, vou colocar R$ 20.000 por mês, e eu quero faturar 300 mil, eu tenho que, primeiro, olhar o que eu estou fazendo que aquele cara não faz. E o que aquele cara não faz? Ele não perde tanto tempo em rede social, no Instagram, em WhatsApp, no TikTok. Ele não faz isso. O uso das redes sociais daquele cara é um uso muito estratégico. Ou ele está indo para poder fazer um relacionamento com alguém, ou está indo para poder publicar um conteúdo que vai ajudar muitas pessoas, ou ele está indo por um breve momento de lazer, compartilhar alguma foto em família. Enfim, é muito estratégico. Diferente da maioria das pessoas que querem uma vida próspera, mas ficam 2, 3 horas por dia rolando o feed do Instagram, rolando ali o feed do TikTok, respondendo os grupos, não sei quantos grupos a pessoa fica respondendo, e responde com todas as pessoas no WhatsApp. Ou seja, essa é uma pessoa hoje que tem um faturamento aí milionário. Dificilmente essa pessoa ela é tão facilmente acessível pelo WhatsApp. Agora, será que ela parou de usar o WhatsApp depois que ela chegou lá? Ou ela nunca perdeu tanto tempo usando uma rede social, por exemplo? E eu comecei, depois de conviver com essas pessoas, eu percebi que elas quase não param com o celular na mão. Elas estão conversando com uma pessoa, aí elas estão ajudando um cliente, elas estão numa reunião de negócios, elas estão curtindo com a família e o celular não está na mão. Então, o que eu peguei para a minha vida? Eu não fico com o meu celular na mão. Eu olho em alguns breves momentos, né, porque não tem como se afastar totalmente, até por questões profissionais e familiares, mas eu sou muito mais chato e criterioso no uso do meu celular. Ou seja, se comporte como a pessoa que você quer ser no futuro. E aí você vai estar cada vez mais próximo de se tornar aquela pessoa. Terceira decisão, viva pelos seus termos. E para começar, tem uma frase que eu gosto muito, é a seguinte: pessoas compram o que não podem com dinheiro que não têm para surpreenderem pessoas que nem conhecem com coisas que elas nem queriam de verdade. Ou seja, não adianta. Se você ficar vivendo pelos outros, você não vai conseguir viver dentro dos seus termos. E o que é o seu termo? O que é você viver dentro dele? A maioria das pessoas nem sabe o que é o próprio termo, nem sabe o que ela quer, porque ela fica perdida dentro de uma aceitação social e ela quer agradar todo mundo. Então tem vídeos no meu canal que eu falo sobre isso, da necessidade de agradar os outros, da necessidade de você ser aceito, e isso, na verdade, está escondendo, está mascarando a falta de conhecimento daquela pessoa em quem ela verdadeiramente é. Então, eu reforço o que eu falei no começo desse vídeo. Olha a base da pirâmide e decida investir em quem você é. Porque quanto mais você tiver essa crença de realmente saber quem você é, menos você vai estar
buscando agradar os outros. E quando você não está buscando agradar os outros, você começa a viver dentro dos seus próprios termos. E aí a gente entra para o segundo passo dessa decisão, que é você ter um planejamento financeiro. Quando você tem um planejamento financeiro, ou seja, não é um controle de gasto, né? Porque se você está controlando o gasto, o dinheiro já foi, já gastou, e aí no máximo você pode olhar para onde o dinheiro foi. Mas quando você tem um planejamento financeiro, você vai planejar gastar dentro dos seus termos. E aí sim a gente consegue colocar uma ordem mais interessante nas coisas. Você planeja o seu gasto, depois você controla para que você gaste conforme o seu planejamento, e aí você não vai estar vivendo pelos outros. Você vai estar vivendo por você, por quem você é e pela pessoa próspera que você é. E como consequência da pessoa próspera que você é, você vai alcançar a prosperidade que você está desejando. Quarta decisão: decida ter dinheiro em caixa. E quando eu falo ter dinheiro em caixa, é de forma pessoal, é de forma empresarial, na sua empresa, você tem que ter uma reserva financeira. Então não é aquilo, eu tenho que ter reserva, mas a reserva não é o dinheiro parado. Não pensa nisso. Pensa o seguinte: pessoas prósperas têm dinheiro em caixa. Ponto. Então, vamos lá. Quando você pensa em alguém rico, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Para a maioria das pessoas, é dinheiro. Então, alguém rico é quem tem dinheiro. E depois a sociedade começou a falar, não, quem tem rico é quem tem muitas propriedades, quem tem rico é quem tem muitas casas, quem é rico é quem tem muito carro, vários carros, quem viaja, isso e aquilo. Só que na prática não. Para você poder ter muitos carros, para você poder ter muitas casas, para você poder fazer muitas viagens, você tem que ter dinheiro. Então já começa a ligar rico em ter dinheiro, prosperidade é ter dinheiro. Ou seja, tenha dinheiro líquido, tenha dinheiro na carteira, tenha dinheiro na conta, tá? Aí você pode estar se perguntando, mas Douglas, eu não consigo ter dinheiro. Quando eu tenho dinheiro, eu gasto. Quando eu tenho dinheiro na carteira, eu perco, acontece alguma coisa, o dinheiro vai embora. Então, fica ligado no seguinte: estou passando 5 decisões, eu estou aqui na quarta. E essas decisões, elas precisam ser tomadas de preferência na ordem que eu estou passando. Porque quando você já internalizou quem você é, quando você já internalizou a pessoa próspera que você é, quando você reforçou a sua base, investiu em quem você é, investiu em conhecimento, investiu em inteligência emocional, investiu em realmente fortificar a sua estrutura sólida, você vai aprender a ter dinheiro. Quando você entender que você não precisa mostrar nada para os outros, quando você entender que você realmente nasceu para ser próspero, aquela vontade desenfreada de gastar, aquela crença de que o dinheiro não para na sua mão, isso tudo será vencido. Mas é um processo, é uma jornada. E o que eu mais vejo são as pessoas achando que vai ter um passe de mágica, que vai ter uma ferramenta que vai transformar a sua realidade, que vai ter um milagre que vai acontecer e ela vai parar de gastar. Mas não, tudo vai ser consequência de um processo, de uma jornada de fortalecimento de quem você é. Então, quando chegar nesse quarto passo de ter dinheiro em caixa, e você realmente colocar o dinheiro, você vai estar alimentando quem você é e a pessoa próspera que você já é e está se tornando. E a quinta decisão: decida agir. As pessoas ricas, as pessoas prósperas, elas agem, elas se colocam em movimento, elas não ficam esperando, elas vão lá e fazem acontecer. E o que eu vejo que acontece, que era da onde eu vim, dentro de um ambiente medíocre, de um ambiente normal, mundano, é que as pessoas não buscam agir. Elas buscam construir narrativas, construir histórias, ou seja, desculpas para justificar a falta de ação. E a cada ano isso vai ficando mais nítido para mim. Porque o que acontece? Pessoas num nível cada vez maior financeiramente, pessoas com objetivos maiores, estão me procurando e, como consequência, o meu preço está aumentando. E o que eu vejo? Quando eu estou com um cliente desse e que eu falo para ele fazer alguma coisa, ele não pergunta uma ou duas vezes, ele não cria uma historinha, ele não se justifica contando uma narrativa que muitas das vezes é verdadeira para respaldar um comportamento que não fez. Quando eu falo, olha, faça isso, isso e isso, ele faz, tem resultado, e o resultado, como consequência, traz muito mais dinheiro e ele fica cada vez mais próspero. E o que eu percebi? Lá no começo, quando eu comecei
E até hoje, vira e mexe, parece alguns clientes que eles perguntam o que tem que fazer, ou então eles chegam com uma dor, eu mostro, eu falo, eu construo com eles um caminho que eles me dizem que eles conseguem, e depois de 15 dias eles voltam sem o resultado, mas com historinha. Então, eu reforço, ele reforça, a gente conversa, a gente faz um plano de ação e na semana seguinte ele volta com mais historinha. Eu percebi que as pessoas que hoje eu tenho buscado atender, que são as pessoas que têm um nível maior financeiro, elas têm menos historinhas e mais ação. Então, é um comportamento normal. Ou seja, se você quiser realmente prosperar, decida agir e para de ficar contando historinha. Com pessoas prósperas, não tem historinha, não tem desculpinha, não tem mimimi. Tem que fazer, vai lá e faz. E para finalizar esse quinto tópico, ou essa quinta decisão, é muito simples. Quando você perceber que está contando uma historinha para justificar algo que você não fez, para essa historinha, interrompa e veja a primeira coisa, ou seja, o passo mais próximo que você pode dar para você tirar isso do papel e, ao invés de contar a historinha, começar a colocar o plano adiante.